Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Os Segredos da Performance. Eu sou o William Corrêa, psicólogo esportivo. Aqui na nossa mesa de sempre, Marcelo Santos, preparador físico, personal trainer, e o nosso nutricionista, Rafael Gonçalves, vão estar aqui para ajudar a debater alguns temas, algumas situações que envolvem as demandas esportivas, através de pessoas que se interessam em se inscrever aqui no nosso podcast e trazer aqui diretamente na nossa tela para que a gente possa debater alguns temas de forma especial. Rafa e Marcelo, bem com vocês aí? Bem preparados demais, aí para esse episódio? 100%. Mais um dia, mais um, vamos lá. Então vamos embora. Vamos trazer o nosso primeiro convidado de hoje, que é o professor Gustavo. Professor Gustavo sendo colocado aí na nossa tela aqui do nosso podcast. O Gustavo, ele é fisiologista das categorias de base do Coritiba. Professor Gustavo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, à nossa mesa. Gostaria que você contextualizasse aí a tua questão para a gente poder debater aqui no nosso podcast. Primeiramente, agradeço muito pelo convite, agradeço muito pela oportunidade de participação. É realmente um prazer estar aí conversando com vocês e podendo acompanhá-los e aprender e poder debater, né, sobre a performance esportiva, que é a nossa área aí. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade, tá? Como o professor William já contextualizou um pouco, eu sou fisiologista das categorias de base do Coritiba hoje. Sou formado em Educação Física há pouco tempo, atuo no meio do futebol há aproximadamente 3 anos, então sou novo nisso ainda. Mas atuo como fisiologista e me deparo todos os dias com inúmeras situações dos assuntos que a gente conversa aqui que poderia debater, né? E um deles, que eu acho muito pertinente, principalmente para os setores de performance e saúde dentro do futebol, são os assuntos relacionados à lesão. A gente costuma dizer no clube que o nosso sucesso, né, o sucesso do setor de saúde e performance é quando o maior número de atletas possível está disponível para o treinamento, para os jogos, né, estão à disposição do treinador. E a gente trabalha aí com uma série de medidas para minimizar os riscos de lesão, para não prevenir, né? Porque a prevenção é um pouco mais complexo, talvez até impossível, mas para minimizar os riscos de lesão, então, enfim, uma série de medidas de controle de carga, de ajuste de postura, uma série de coisas são feitas para minimizar esse risco de lesão, porém, ainda assim, as lesões acontecem. Então, eu gostaria de saber, do ponto de vista, e uma pergunta, né, principalmente direcionada ao professor William, do ponto de vista psicológico, qual pode ser a contribuição de um mau estado psicológico, né, se é que a gente pode chamar assim, qual a contribuição disso para a ocorrência de uma lesão, uma vez que a gente já sanou todos os outros fatores possíveis aí. E eu queria saber também, talvez aí uma pergunta um pouco direcionada aos outros professores, em um caso em que a lesão já aconteceu, como é o processo de RTP da parte psicológica, da parte nutricional e da parte física, né? A gente trabalha mais com a parte física, mas eu queria saber sobre o processo de retorno de lesão de todas as áreas, de todas as disciplinas aí. Show de bola, obrigado, professor Gustavo, pela pergunta. Então, eu vou dar só um start aqui, porque a primeira correlação que o Gustavo traz é sobre a relação, né, entre o estado emocional e a ocorrência de lesão. O que eu gosto de pensar, e vamos um pouquinho agora para uma área mais específica, né, que é a tal da neuroquímica, né, onde a gente pensa que as nossas emoções, elas vão gerar no nosso organismo, na nossa fisiologia, elas vão gerar a produção de alguns hormônios. E aí vamos pensar no seguinte, tanto a produção do cortisol, quanto a produção da adrenalina. Se a gente pensar como é que é o dia a dia, vamos pensar agora no estresse físico, né? E aí você pensa não só no estresse gerado pelo treinamento. Aí vamos trazer essa correlação com o estado emocional do atleta. E vamos pegar um atleta, claro, não só que é de iniciação, muitas vezes até um atleta profissional, onde ele tem no entorno dele N situações que vão gerar nele estresse, que aí é muito mais do que só o estresse físico. E aí pensa, né, Gustavo, nessa produção de cortisol que desequilibra o organismo. E aí que está o ponto da correlação entre o estado emocional do indivíduo e até da gente, enquanto não atletas, vamos dizer assim, com a ocorrência de lesão, especialmente se é uma lesão, por exemplo, muscular, onde você imagina, né, um organismo onde você tem um acúmulo de cortisol
e você acaba não tendo não só a liberação desse cortisol, mas o desequilíbrio do organismo por essa produção que ela é um pouco mais, vamos colocar assim, exagerada. Né? E aí, veja o quanto é importante tanto a tua profissão, no caso do fisiologista, né? Não só na questão de controle de carga, mas o quanto isso, quando correlacionado com a área ou o departamento de psicologia, é possível poder não só prever situações, de falar, cara, olha como é que está o entorno desse cara. E eles vão falar a hora de a gente falar do Return to Play, a gente fala algumas estratégias, né, que é possível utilizar nessa relação da psicologia com a fisiologia, para que você possa monitorar esse retorno do atleta. Porque se a gente pensa só no cortisol, por exemplo, cara, ele é o nosso hormônio responsável, por exemplo, pela redução da inflamação muscular do atleta. Só aí a gente já poderia entender o quanto que ter esse direcionamento, essa liberação do cortisol de uma forma natural, ela é interessante. E o quanto que o acúmulo dele de forma desordenada, ele prejudica muito mais o retorno desse atleta. Né? E aí, claro, a gente pode pensar em várias situações que o próprio cortisol acaba trazendo, no sentido de o cara muitas vezes tem uma questão de insônia, o cara tem uma questão de humor, claro, a gente está falando do cortisol, né, que regula essa parte de humor do nosso organismo, onde ele tem uma irritabilidade maior, e aí a gente começa a aumentar as situações, pode aparecer mancha na pele, pode aparecer acne, espinha, uma fadiga excessiva, aquela coisa que, cara, às vezes num atleta de base ou num atleta de alta performance, não é natural você perceber aquilo nele, e você começa a perceber, claro, por N situações que começam a acontecer, e aí a gente começa a ligar tanto o estado emocional desse cara, com a questão da lesão que muitas vezes acaba ocorrendo para ele. Então veja o quanto essa parte neuroquímica, né, ela ajuda a gente a poder pensar nessa ligação e muitas vezes explicar o porquê que algumas lesões acabam acontecendo, inclusive sendo motivadas, né, ou até potencializadas por uma questão que ela é psicológica. Né? Então eu queria contribuir nesse primeiro momento, trazendo essa questão para a gente poder ser estimulado a pensar nos hormônios. Daí quando, já vindo para a tua segunda questão, né, Gustavo, quando você traz a questão de como acompanhar, né, esse retorno do atleta. E eu vejo que tem duas situações que o setor de fisiologia e de psicologia podem pensar junto quando você está trabalhando com um atleta que está retornando, ou que ele está naquele processo final ali de fisioterapia, ou até mesmo já está naquele processo de se juntar ao grupo e tal, naquela fase de transição muitas vezes, onde você pode ter tanto um acompanhamento do sono desse atleta, que a gente acabou de falar, cara, o sono, ele é um dos momentos mais reparadores, especialmente quando a gente pensa a nível muscular. Porra, aqui eu tô com um preparador físico aqui, especialista nisso, para ajudar a gente nesse contexto. Né? Então, assim, entender a qualidade do sono desse atleta nesse return to play, para mim ele é essencial. Porque você imagina, cara, né, o cara tá voltando pro grupo. E aí você faz lá uma semana de abordagens com ele. Tô dormindo mal. A gente já entendeu que, pô, no dormir mal, ele já desregula, inclusive, o nível de cortisol do próprio atleta. Perfeito. E ele precisa voltar. E não recupera também, né? Não questão recupera. muscular. Não tem como. Né? E aí você começa a acompanhar esse cara, e claro, o fisiologista tem esse encargo, inclusive, né, de poder ter esse poder de ter desse atleta essas questões de forma específica. E aí a outra situação, que talvez ela é interessante porque correlaciona as duas áreas, né? Tanto a questão da fisiologia, porque, claro, você está falando ali de carga muitas vezes que não é só a carga externa, aqui a gente está falando de carga interna, que é a questão do humor. Vê se faz sentido para você, Gustavo. Cara, imagina você, o atleta está voltando de lesão e ele está acompanhando o grupo. Todos os dias o fisiologista precisa enviar para o atleta um formulário, cara, responde como é que você está. E nesse formulário tem a questão do humor. Todo dia o cara, o humor dele 0 a 10, né? 0, cara, tô muito mal-humorado, irritado, irritável, e 10 tô suave, tô tranquilo, a coisa tá indo e tal. Todo dia o cara coloca 1, 2, 3, 1, 2, 3. E daí? Será que não tem um fator psicológico, inclusive que pode ser externo? Pode ser externo, muitas vezes, claro, tem uma situação ali de clube, dele, do envolvimento dele com a equipe, do contexto da própria equipe, mas pode ser externo, inclusive. E todos os dias o cara tá relatando para você que não tá legal. Para mim, cara, você poder desenvolver um formulário específico onde você possa tanto entender essas cargas, né, não só, complementando aqui a minha questão, não só ter essa questão da carga externa dele, né, quanto é que ele, qual a minutagem, qual é o GPS, quais as situações que acontecem. Programado, o volume, né? Aquilo que está programado. Mas para quem está retornando de lesão, para mim, né, pensando especificamente na parte psicológica, ter o controle do sono, ou melhor, ter a percepção do sono dele, que às vezes também essa percepção nem é tão boa, mas já é uma percepção melhor do que nada,
e ter a percepção de o quanto ele percebe que o humor dele está controlado, está normal dentro daquilo que ele é, da personalidade dele, do dia a dia dele, são fatores essenciais para que esse, vamos dizer assim, né, esse estado emocional, esse estado psicológico, esteja conversando com a parte física nesse momento de retorno. Eu acho interessante. É difícil a gente falar sobre prevenção de lesão, né? Demais. Num esporte como o multifatorial futebol. É um esporte extremamente... Entre os esportes aí, é um dos que tem mais lesões. Não né? tem receita. É difícil. Mudança de direção, trabalho de força, potência... Confronto. Exatamente. O choque, extra, né? Que o William falou agora, o extra campo. A gente na nutrição, a gente tenta fazer um monitoramento prévio ou trabalhar uma certa prevenção, dando atenção para alguns pontos importantes, né, cara? Às vezes os mais negligenciáveis que a gente percebe, e eu vou citar 3 pontos. Primeiro, e eu já falei em um dos nossos episódios aí, hidratação. O outro, excesso de cafeína. E o outro, bebida alcoólica. Os 3, eu percebo no futebol que nós temos uma certa relação conflituosa. Mas aí você não está falando só no return to play, não, né? Não, estou falando do antes. Eu estou antes do return to play. Então, antes de chegar na lesão, a gente precisa orientar esses atletas a importância de eles estarem bem hidratados. Eu já falei em outra situação aqui, em outro episódio, que o atleta precisa estar hidratado continuamente antes da execução da sessão, dos treinos e do jogo, porque a gente sabe e existe comprovação de que o atleta bem hidratado diminui risco de lesão muscular. Sim, né? Com certeza. Não vamos falar que é só isso, não tem como provar que é só isso, que não é só isso, é multifatorial, como você colocou, mas é um dos pontos. Pode pensar do contrário, né, Rafa, do atleta que não tem o hábito da hidratação, né? Exatamente. Enquanto ele aumenta a probabilidade a chance de dele é muito maior. Ter um risco muscular. Né? Então, esse convencimento e o dia a dia é importante. O atleta precisa falando na hidratação, lembrando que o nosso corpo é formado muito mais da metade por água. Por líquido. Entende? Então não tem como a gente querer funcionar uma engrenagem que mais da metade dela é composta por um combustível, a gente não usufrui, não nos encher com esse combustível. Não repõe. Não faz sentido. Né? E a gente sabe que é muito fácil negligenciar a hidratação proporcional ao que a gente gasta. Os meninos assim, o Gustavo trabalha com os meninos lá e com certeza deve viver muito, igual a gente escuta muito. Mas eu não sinto sede. Aí é que tá. Isso. Eles não entenderam ainda que eles não podem sentir sede. A hora que eles sentem sede, é o corpo reagindo à desidratação. É isso aí. Entendeu? Então não tem que esperar sentir sede para hidratar. Isso aí. Sentiu sede, meu amigo, o problema já está instalado. Agora você vai se hidratar para tentar minimizar e resolver o problema. É isso Mas aí. vai pôr na cabeça da molecada. E trabalhar individualmente é importante. Agora, sim, fora essa questão, aí a gente já... O Gustavo hoje está na categoria de base, então a gente vai para o profissional, a gente vê tanto suplementação de cafeína em excesso, para treinos sem necessidade, quanto o consumo, aí não para treino, mas o consumo externo de bebida alcoólica. Né? É uma reação em cadeia. Então, a bebida alcoólica ajuda no processo de desidratação, a desidratação vai influenciar necessariamente num tempo de recuperação mais lento da musculatura e isso vai facilitar o processo de desgaste. A bebida alcoólica, além do percentual de gordura também. Né? Exatamente. Que afeta muito. Exatamente. Então, se eu for pensar nesse monitoramento da nutrição, eu posso focar nesses 3 pontos principais. Né? Aí, óbvio, aí a gente fala do cara já lesionado. Né? Lesionou, como é que a gente vai fazer? Aí tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Né? Tanto da fisiologia, com o Gustavo, quanto da nutrição. Analisar a composição corporal desse atleta periodicamente, a gente tem que ver qual que é a lesão. Então, se ele faz uma lesão de ligamento cruzado anterior, ele tem aí 10 meses de recuperação. Então, um espaço muito grande de tempo, que nesse período a chance dele perder massa muscular é grande, a chance dele aumentar peso em gordura é grande, e a gente precisa monitorar isso para acompanhar esse atleta. Esse atleta ele precisa estar recuperado nesse espaço de tempo. E assim como o Gustavo comentou, um departamento médico feliz é um departamento médico vazio. Né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir trabalhar para recuperar esse atleta, melhor. E a gente sabe que não pode trabalhar com a chance de ter uma recidiva. Sim.
Então, organizar o aporte nutricional adequado e monitorar essa questão da composição corporal é um dos pontos que a nutrição pode contribuir. Não, perfeito. É multifatorial, né? É. Tanto a prevenção, quanto a reabilitação, quanto a transição, quanto o treino, a liberação para um treino parcial ou completo. A multidisciplinaridade vai estar incluída em todos esses aspectos. Né? Vamos pensar assim nesse pós-lesão, Gustavo, agora. Vamos pensar num primeiro momento, reabilitação, fisioterapia e medicina. Mas a nutrição, ela tem que estar por dentro dessa reabilitação. A psicologia tem que estar por dentro dessa reabilitação. Mulher que está na parte de medicina e fisioterapia, mas como que está a cabeça dele, a confiança dele para voltar a treinar depois de uma lesão de LCA? Todo mundo saindo para o treino e ele indo para a fisioterapia. Então, assim, essa parte da reabilitação, ela já é desde do primeiro momento que é a reabilitação, no pós-lesão, a equipe está toda junta. E aí depois a gente entra na parte de transição, reabilitação, transição. Aí sim é um papel mais do preparador físico e fisiologista. Mas a nutrição está dentro, entendeu? Porque o meu papel como preparador físico junto com o Gustavo, que é a fisiologia, a gente vai trabalhar em conjunto nessa transição, é a gente proporcionar para o atleta, oferecer para o atleta um recondicionamento seguro. Né? A transição é a gente recondicionar o atleta, criando condições para ele, para que ele evolua o que ele perdeu no período de lesão, para que a gente consiga controlar esse retorno de condicionamento dele, para que ele volte com segurança. Isso aí. Entendeu? E aí o que acontece? Aí depois ele vai para liberação parcial ou integral, que é com o corpo técnico. Mas nós, como preparadores físicos, vamos ter que estar planejando também para ir. Entende? Exato. E assim, na parte da preparação física, Gustavo, juntamente com o fisiologista, mas eu acho que alguns tópicos mais da preparação física, um atleta que volta de lesão, vamos pensar qualquer agrupamento muscular de membro inferior, ou superior também, mas acontece mais em inferior. Uma das coisas que mais acontecem no período que o atleta está parado e dependente da idade é a assimetria muscular. Sim. Desequilíbrio. Sem dúvida. Né? Então, vai ter uma supercompensação ali, pelo membro que ficou muito tempo em reabilitação, porque o trabalho de reabilitação não é o de transição que a gente vai planejar a estrutura de retorno, a gente vai planejar quantas sessões nós vamos fazer no campo, quantas sessões nós vamos fazer na academia, quantas sessões a gente vai utilizar de cargas externas, quantas sessões a gente vai utilizar. E respeitar o processo, porque se depender do jogador, em 2 semanas ele já quer estar no campo. Já quer estar lá. Entendeu? Então, assim, é nessa parte de transição com um preparador físico que a gente vai periodizar o retorno. É isso aí. Com segurança. Então, a gente vai oferecer para ele a condição de voltar para o grupo de uma maneira ideal. Só que daí precisamos nos atentar, os preparadores físicos, em algumas situações. Tem muitos meninos ali, nos clubes daqui também, que a gente acompanha, o moleque lesiona, aí ele volta e lesiona de novo. Entende? Acontece muito, cara. Sub-13, 15, 17. Né? Acontece muito. Voltou, lesionou de novo. Putz, o que é, cara? Pô, será que o preparador físico ali, o fisiologista... Passou do ponto? Não, ou nem passou do ponto. Será que ele se atentou em tentar identificar se houve uma assimetria muscular isso, posterior, em adutor, em quadríceps, sei lá, em quadril? Hoje, por causa dos campos sintéticos, está tendo muita lesão de quadril. Sim. E a gente sabe que às vezes campo da base o campo ruim, se usa muito sintético também. Campo terrão, né? Então, assim, uma das funções ali do preparador físico também é monitorar o retorno. Boa. Né? O fisiologista, o Gustavo, vai ter algumas avaliações específicas da fisiologia para analisar esse retorno. Para ter parâmetros, mas né? sempre junto com o preparador físico. Né? Porque tem algumas situações que é o preparador que planeja. Sim. Aí o Gustavo vai estar por dentro. Aí umas avaliações o Gustavo vai fazer, eu como preparador vou estar junto com ele, para a gente tentar entender o que está acontecendo, em qual momento que a gente está dessa transição. Entende? A transição ali, ela tem algumas fases a ser seguida dentro das dinâmicas de treino. Pô, vamos começar lá com resistência aeróbica. Já vai com bola? Não, ainda não. Vamos começar com arrancada, com estabilização. Vamos começar com mobilidade, dependendo de onde foi a lesão. Depois a gente vai partir ali para uma arrancada e frenagem. Vamos partir para uma aterrissagem. Vamos partir para uma velocidade mais contínua. Entende? Vamos partir para mudança de direção. Então, assim, tem passo a passo para a gente seguir de dinâmicas dentro de uma transição. Para daí a gente conseguir mandar ele para o treino, seja de maneira parcial ou completa. Entende? Mas esse acompanhamento já dentro
do grupo Conjunto de... tem que estar trabalhando. O preparador físico não é fazer a transição e largar, não. Mesma coisa o psicólogo, o fisioterapeuta que fez a reabilitação. Cara, o fisioterapeuta tem que saber como que ele voltou. Porque daí nessa fase aí de recuperação, você quebra algumas expectativas do atleta, ele estava esperando estrear, por exemplo, lesionou, vai ficar o campeonato Por isso quase é importante de todos dentro do processo. Exatamente. Inclusive, quando a gente fala de base ou até de profissional, a importância da própria comissão técnica, independente da importância que esse cara tem para a equipe, ele poder entender que tem esse espaço ainda. É abraçar esse cara, né? De alguma maneira, fazer mostrar para ele que ele ainda faz parte do grupo. Ó, vamos contar com você, não vai ser agora, mas você vai ter que se recuperar e a tua função agora é recuperação. Exatamente. E convencer o atleta a trabalhar isso na cabeça dele. Entender, o mais difícil é o atleta entender que o atleta, assim, ó, a gente... Quase todos os atletas que lesionaram e voltam, não tô bem, professor, tô bem, vamos. Cara... Você acha que você está bem, mas teve uma assimetria de adutor, ele não sabe, ele não sente. Ele vai sentir quando estourar de novo sua lesão. Isso aí. Porque se a gente não corrige essa assimetria muscular, com o passar do tempo, vai gerando mais carga, vai gerando mais compensação. E aí você tem toda uma carga de responsabilidade em cima do processo de recuperação que cai sobre fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, nutricionista, médico. E aí a gente tem carregar todo o grupo exatamente. DM, ele tá envolvido nisso. Exatamente. O moleque lesiona, às vezes não tem nada a ver com uma situação de controle de carga da fisiologia, por exemplo. Às vezes não tem nada a ver com controle de carga, entendeu? Por exemplo, assim, o Gustavo, ele faz um controle. Só que, cara, é difícil ele controlar o que o moleque vai fazer no domingo, que antecede o treino. Isso. Entende? É difícil ele controlar o que o moleque vai fazer quando sai do CT à noite. Aquilo que eu até complementar o que o Rafa trouxe, né? Às vezes o cara tem o hábito de tomar bebida alcoólica. Sim. E ninguém sabe. Ninguém sabe o que eu digo entre aspas, no sentido de como é que você vai controlar isso. Não dá, ele pode muito bem omitir informação. E às vezes nem pontuam isso como sendo um dos pontos preocupantes em relação ao risco, né? Às vezes a lesão... É que assim... A gente sabe, a lesão é multifatorial. Às vezes ela tem um determinante mais direto. Sim, claro. Ela tem. Foi um choque. Foi um trauma. Foi um trauma. Entendeu? Foi uma torção. A gente viu ali o que aconteceu. Entende. Mas assim, Eu já vi atleta, aí vamos pro lado da história, né? Eu já vi atleta falando, não vou dar tiro porque eu vou poupar. É muito estranho um atleta chegar para você e falar, eu não vou dar tiro, professor, porque eu tô poupando. Como assim, atleta? Como é que você está poupando? Não. Está poupando? Você está se tá poupando do plano. Você está se poupando do planejado. E aí você passa 2 semanas, vai lá, o atleta estourou. Por quê? Ou já sabia que estava tendo algum incômodo, não passou. Não quer falar. Tem tudo isso também. Hoje os meninos, eles têm receio de ir pro DM. Então, eles ficam com desconforto, porque ele vai pro DM, cara, é 1 mês ali, pelo menos. É um drama mesmo. É 1 mês. Aí eles omitem esse desconforto para não ficar 1 mês sem jogar. É isso. Mas isso eu acho que também não é culpa dos meninos, do fisiologista, do preparador físico. É muito um descontentamento ou uma falta de coerência com as pessoas que comandam o clube, que coordenam as bases. O moleque fica 1 mês sem jogar, já começa ali o moleque ele tem uma obrigatoriedade, uma obrigação de voltar rápido para não perder posição. Senão ele fica nessa, se eu não voltar, vai chegar outro no meu lugar e eu vou mandar embora. Então, essa tranquilidade tem que ser passada para os meninos também. Por quem comanda, principalmente. Entende? Para dar tranquilidade de ir pro DM, recuperar bem e voltar 100%. É isso aí. Essa segurança para ele. Professor Gustavo, quer complementar para a gente poder encerrar a tua participação? Não, acho muito interessante a discussão. Realmente é multifatorial e por ser multifatorial, nós poderíamos debater a noite toda sobre isso, né? Com certeza. Entender qual fator é mais determinante, qual é menos, qual é mais predominante. E cada situação é uma situação, né? Como os professores falaram, tem lances que nós vemos a lesão acontecendo, tem lances que não. A questão do controle de carga, né? Que nós comentamos também. A gente controla a carga externa e algumas questões de carga interna dos atletas, mas, como foi dito, eu não consigo controlar muitas vezes o estado emocional do atleta. Exatamente. Não consigo controlar o contexto familiar do atleta, né? A cultura do atleta, e tudo isso são fatores que influenciam, né, na lesão. Até por isso a gente tem hoje no clube, né, uma equipe gigantesca, multidisciplinar de psicologia, assistência social, pedagogia, porque a gente sabe que desde os fatores mais, talvez, né, que a gente não tenha tanto acesso no dia a dia, ou tanto a preocupação no dia a dia mesmo, esses fatores eles
eles merecem atenção, né? Porque Com podem certeza. ser determinantes aí. Não, show de bola. E esse tema até que você... Então, eu acho que o desafio é saber orientar os atletas de maneira clara e objetiva, né? Porque nem tudo está nas nossas mãos, como fisiologistas, preparadores físicos, né? Eu acho que o desafio é esse, é saber dar orientação de modo que eles se tornem um pouco mais autônomos nessas questões de prevenção, de autocuidado, de autoconsciência mesmo, né? Daquilo que eles precisam fazer ou não fazer, ou deixar de fazer, para evitar esse tipo de ocorrência, né? Não, perfeito. A gente agradece, né, professor, a tua participação aqui. O teu tema é fantástico, né? Retorno de lesão, essa relação do estado emocional com a ocorrência da lesão, né? E certamente aí daria um módulo muito bom de uma pós-graduação aí em treinamento esportivo, em tudo. Então, a gente agradece demais aí a tua participação. Obrigado por trazer essa boa questão que gerou aí bastante estímulo. Espero que para você também, né? Tenha gerado aí bastante coisa interessante para levar para o teu ambiente de trabalho. Obrigado, professor. Com toda certeza, e mais uma vez eu agradeço aí pelo convite. Valeu. Um abraço, Gustavo. Gustavão. Obrigado. Valeu, Gustavo. Show de bola. Esse é um tema pesado. Daria, né? Mas daria algumas horas. daria algumas situações. Bom, antes da gente poder... Antes da gente poder chamar aqui o nosso próximo participante, queremos só trazer aqui os nossos 2 patrocinadores. Inclusive, gente, se você que está ouvindo a gente aqui, né, já está ouvindo alguns episódios aqui do nosso podcast, caso você tenha uma empresa, né, especialmente aquelas que trabalham com a parte esportiva, e você quer apoiar o nosso projeto, quer patrocinar o nosso projeto, quer que a tua marca apareça aqui, ó, na nossa tela e seja divulgada para milhares de pessoas que vão ter acesso aos nossos vídeos, aqui no link de descrição desse vídeo onde você está assistindo, tem um formulário que você pode preencher, a nossa equipe entra em contato contigo, né, e falar sobre as condições aí para você estar apoiando também o nosso projeto. Tá bom? Então agora, claro, queremos anunciar aqui o primeiro patrocinador, a Tribo do Campeão, treinamento mental para atletas, né? Então para você que é atleta de iniciação, amador, profissional, você que é pai, mãe, treinador, coordenador, supervisor, né? Seja você quem for e você gostaria, né, que o teu atleta tivesse um acompanhamento psicológico, né, inclusive o trabalho com palestras, né, especialmente para pais e mães de atletas, né, se você está gostando aí dessa série de vídeos que você está assistindo, entra lá no Instagram da Tribo do Campeão, manda um direct, né, para a tribo, que certamente lá terão profissionais que vão te atender, vão te escutar, vão encaixar, né, o seu projeto no projeto deles. E o nosso segundo patrocinador, FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas. A gente tem comentado aqui, né, em todos os episódios, né, FT10, que é muito presente aqui na região de Curitiba e região metropolitana. Aqui na descrição também do nosso vídeo você tem o contato, tanto do Fernando Borre quanto do Tiaguinho, né, pode entrar em contato com eles aí para que você possa estar levando o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, fazendo uma aula experimental lá. Certamente você será muito bem tratado e são caras diferenciados aí do mercado que vão ajudar você, ajudar o teu filho a se desenvolver, não só na parte esportiva, como também na vida. Beleza? Vamos chamar aqui o nosso próximo convidado, que é o professor Robson. Professor Robson, diretamente da cidade de Pinhais, aqui do nosso estado do Paraná. O Robson, que é treinador e coordenador de projetos da fantástica Associação de Ginástica Rítmica. Professor Robson, seja bem-vindo ao nosso podcast, integrando aí a nossa mesa. Professor, pode contextualizar a sua pergunta e a gente já vai debater ela aqui na nossa mesa também. Com vocês, professor Robson. Boa noite, primeiramente, obrigado pelo convite. Doutor Rafael aí trabalha com a gente na Fantástica. É isso aí. Na parte da nutrição dos nossos atletas. Isso aí. Trabalho com ginástica rítmica já há mais de 20 anos. Apesar de ser não sei se vocês têm conhecimento, mas é um universo bem diferenciado do futebol. A gente trabalha mais com meninas, né? E é um ambiente bem feminino. Eu sou um dos poucos homens que trabalham com ginástica rítmica no Brasil e no Paraná também. Também sou árbitro nacional da modalidade. Até final de semana agora estava arbitrando o paranaense adulto. Olha aí. E a gente, dentro da ginástica, a gente se depara com inúmeras situações. Estavam falando de lesão aí, no futebol. E olha, a GR é um dos esportes que lesiona muitas atletas.
A gente sempre está buscando melhorar o trabalho para diminuir o risco de lesão. Até com o Dr. Rafael mesmo já levei alguns casos para ele, né, de algumas situações, mas não é fácil. Mas vamos lá, vamos uma pergunta para o psicólogo aí, William. Dentre as diversas situações que a gente se depara dentro do nosso universo aí, do esporte, gostaria de saber o que o doutor pode sugerir para a gente minimizar conflitos, principalmente entre atletas, treinadores, né, né, falando de atletas crianças, né, principalmente atletas crianças, e os pais. Né, nessa sociedade que a gente tem hoje em dia, que busca muitos resultados imediatos. Né, que a gente percebe, a gente que trabalha com meninas ali de 9, 10 anos, né, que muitas vezes vão para o seu primeiro campeonato e a família não sabe trabalhar a questão de que não ganhou uma medalha. Foi para a competição e não ganhou uma medalha. Meu Deus do céu, acabou o mundo, acabou o esporte para ele. Então, é bem complicado isso, sabe? Como que a gente pode minimizar isso? Porque daí vem um monte de culpa. Culpa de quem? Sim. Não ganhou por quê? É complicado. Não, show de bola. Obrigado, Robson, pela pergunta, pela tua participação aqui também. Bom, só para mim dar um start aqui, de repente, na nossa discussão, sempre que a gente tem o termo, né, essa questão de conflito, eu sempre gosto de pensar que dentro dos conflitos vai existir a gestão de pessoas. Cara, pode ser na ginástica rítmica, pode ser no futebol, pode ser nas nossas empresas. É gestão de pessoas. E aí tem aquele jargão, né, do combinado não sair caro, quando a gente está falando de conflitos que muitas vezes são possíveis de ser evitados, no sentido de processo, no sentido de estrutura. Então, de repente, assim, algumas situações que muitas vezes você, né, inclusive como coordenador, né, de projeto, e outros coordenadores, supervisores, né, presidentes que podem estar ouvindo aqui também esse nosso projeto, esse nosso podcast, né, de muitas vezes pensar que quando você está trazendo a criança, especialmente para o teu projeto, você está integrando a família nele também. O Marcelo tem uma empresa de preparação física. Cara, quando ele traz o menino para trabalhar com ele querendo ou não querendo, ele está trazendo uma participação do pai e da mãe que são importantes. Eu trabalho com crianças, inclusive, na parte clínica e adolescentes, que eu falo, inclusive, para os pais no primeiro momento. Eu falo, não tem como trabalhar o teu atleta, ou não tem como a gente querer fazer a nossa estrutura, se vocês não estiverem juntos dentro dessas condições. É aquela coisa de novo, combinado não sai caro. Então, não só na questão do diálogo, né, do olho a olho, no momento ali que você vai estar atribuindo o que é a ideia. Muitas vezes eu acredito, tá, Robson, que pais de alguns atletas da ginástica rítmica chegam na ginástica sem entender o que é a ginástica. Sem entender o que é o processo de desenvolvimento de um atleta dentro da ginástica e aquilo que você falou. Às vezes a criança tem 7, 8, 9 anos, se não for velha já, né? Quando eu estou falando de 9 anos aqui na ginástica rítmica, às vezes quando não é velha. E o pai e a mãe não conseguem entender o processo de desenvolvimento. Muitas vezes acreditando que com 9 anos, ela já tem que ser atleta olímpica, já tem que estar disputando competições a nível internacional, e não ter esse entendimento, cara, causa um estresse. E aí o estresse vai para quem? Vai só para a criança? Não, mas ela vai pagar o preço também. De ter o estresse desse envolvimento, né, dessa falta de entendimento, falta de diálogo, falta de compreensão da modalidade, especialmente quando vem dos pais que não têm esse entendimento. Por isso que eu acredito muito que pequenas ações, né, que de repente o teu projeto possa criar, e claro, todos vocês que assistem a gente, né, e pensam essa situação de levar para o projeto situações para trabalhar os pais e mães, para trabalhar o atleta, sabe aquelas situações de você mostrar a realidade? E às vezes é numa reunião, às vezes é numa apresentação, às vezes é naquele momento, cara, acabou de chegar, não tenho ideia, né, professor, com qual idade, geralmente as atletas chegam no teu projeto, mas sabe aquela reunião anual que tem da escola? Às vezes é com os pais que tem que fazer. Momento. É com os pais. Gente, é assim, conhecem essa atleta aqui da ginástica rítmica da nossa seleção? O processo dela foi esse. Quantas atletas da ginástica chegam a ser campeões mundiais, por exemplo? Como é que acontece o processo de desenvolvimento de um atleta nessa modalidade? Isso em qualquer modalidade, gente. A gente tá falando, claro, a ginástica aqui é o nosso contexto, mas está falando de qualquer lugar. Como é que acontece o desenvolvimento de um atleta do MMA? Como é que acontece o desenvolvimento de um atleta do futebol? Judô, karatê? De tudo, né? E muitas vezes não ter essa compreensão vai causar aflição, angústia, ansiedade e briga.
conflito, que muitas vezes podem ser evitáveis, mas a gente muitas vezes, por faltar algo no nosso processo de organização ali mesmo, institucional, estrutural, a gente acaba ocasionando algumas coisas que, assim, não que é culpa, ou culpa tua, culpa de um presidente, culpa de um outro professor, mas quando você traz aqui a questão de o que fazer, né? Eu acredito muito que esses momentos que são muitas vezes em grupo, eles facilitam, eles agilizam o negócio. Quando você faz uma reunião, quando você leva um palestrante, leva um ex-atleta da ginástica para falar com esses pais aí, com essas atletas. Fala, cara, você acredita que esse processo é fácil? Você muitas vezes vai muito mais perder do que ganhar dentro dessa modalidade. Sem dúvida. Né? Trazer um ex-atleta, trazer alguém que é de outra área. Né? Outra área, às vezes, né, a gente tem aqui as nossas 3 áreas. Às vezes você leva lá o psicólogo para dar uma palestra para os pais e mães, para entender que o processo deles de influência na carreira, no dia a dia, na motivação, na confiança do atleta, ele é direto. E muitas vezes é aquela questão do santo de casa não faz milagre, né, professor? De trazer alguém, né, que, claro, tem esse entendimento, tenha um know-how, né, para poder falar sobre isso, e dentro desses pequenos estímulos a gente ir reeducando, de repente, esses pais. Além de, claro, outras situações de outros tipos de evento, para que até as abordagens individuais, né? Eu falei ali em grupo porque acho que o grupo é mais rápido, mais prático, mas às vezes até quando o atleta chega, né, nessa primeira abordagem com o pai e mãe, muitas vezes de ter algo que seja fique nítido para eles, né? Como é o processo de desenvolvimento, como vocês trabalham na instituição de vocês, para que ao longo do tempo ele entenda. Entende quando o filho vai para uma competição ou não. O que acontece se ele for para a seleção brasileira, se ele não for. Qual é o momento dele se comparar, de repente, com outros atletas durante o processo, porque isso vai gerar estresse, vai gerar ansiedade e muitas vezes por falta de compreender o processo. Né? Então, acredito que é parte aí da minha contribuição de situações que a gente pode pensar junto aqui, que podem ajudar dentro do projeto para pensar nessa redução de conflitos quando a gente parte para a gestão de pessoas. Né? Gerir pessoa é difícil, né? Robson, pensando nessa primeira abordagem ali que o William comentou, dentro dos projetos que eu trabalhei e no meu também, um dos que eu trabalhei, né, o FT10 ali, fiquei 9 anos lá, fui coordenador lá também, então eu fazia por muitas vezes essa primeira abordagem ao pai. E a gente sabe que não só na ginástica, mas o futebol também, para a gente controlar o externo é muito difícil, né? Os pais, eles querem saber mais que os professores, eles querem tomar as decisões dos filhos, né? E acredito que na ginástica também tem essa influência, né? Pelo que você comentou ali com a gente. E essa primeira abordagem, a gente tinha algumas informações que a gente já passava para os pais no início, tá? Mesmo sendo uma escola privada, onde os pais têm que investir um valor quase mensal. Que uma cartilha, né? Exatamente, uma cartilha de comportamento, né? Então, assim, o fato da cobrança excessiva, né? O fato de como o pai está reagindo numa competição fora, né, dentro do âmbito competitivo, mas do lado de fora, né, da modalidade em si, né, tá fora do ginásio, como que ele está se comportando na arquibancada. Então, às vezes uma cartilha de comportamento ajude você a resolver essa situação da interferência, né, tanto ela, não sei se no treino acontece, mas nas competições, né, e principalmente nessa questão da idade das atletas, das crianças ali. Precoce. Porque, assim, muita gente fala em iniciação precoce. A iniciação precoce não é o problema. O problema é a especialização precoce. Entende? Então, iniciar na modalidade esportiva com 6 anos, cara, que bom. Inclusive para ocasionar lesão, né, Marcelo? Foi o tema anterior. Exatamente. Cara, especialização precoce. Então, assim, repete que bom 4, que a anos, criança começou a fazer uma modalidade com 5 anos. Cara, não tem malefício nenhum ser feito com responsabilidade. O problema é a especialização precoce. E muita dessa especialização precoce, em 90% dos casos, ela vem dos pais. Ela não vem dos treinadores. Ela vem de casa. Expectativa, né, em relação ao processo. O pai e a mãe, ela primeiro que ela quer que o atleta faça o que ela faria. Né? Segundo, que é o que o Robson falou, ela não aceita perder, entende? E talvez não saiba, né? Os responsáveis não saibam que a frustração faz parte de um amadurecimento e de um desenvolvimento competitivo, tanto para o caráter competitivo como para o caráter pessoal. Entende? A medalha mais importante, que a gente falou no episódio passado, a medalha mais importante não é agora, é lá na frente. Uma medalha olímpica, talvez? Sim.
Entende? Então, é essa medalha que vai ter um peso gigante. Mas tudo isso tem um passo a passo, né? Tem um É um tempo, processo, né? só que os pais, eles... Aí que entra essa especialização precoce. Eles querem para agora. É isso aí. E agora não vai ter nenhuma atleta de ginástica profissional, que não vai... Até as profissionais ganham, perdem, e é assim que funciona a vida do atleta. Entendeu, Robson? Então, assim, essa cartilha de convivência, direcionando algumas regrinhas ali de comportamento para os pais, logo que o pai chega para se matricular na tua escola, ele vai ver aquilo ali e vai falar, cara, eu tenho que seguir assim. Ah, Marcelo, mas e se ele saiu da rota? A gente vai chamar ele e vai conversar pessoalmente. Ó, essa aqui é a regra, isso aqui não faz parte do nosso ambiente de desenvolvimento infantil, não faz parte, né? E se repetir, a gente vai ter que tomar outras providências. É. Tem alunos, uma vez um organizador de competição falou para mim assim, quando eu perdi um atleta da FT10, ele bem assim, Marcelo, você não perdeu o atleta, você ganhou outros 3, 4 e 5. Porque É verdade. aquele atleta saiu, é fruta podre. Se ele continuasse, se aquele pai continuasse, talvez você iria perder mais. Então, você deixou de perder com a saída de um, você Isso ganhou é verdade. outros. Entende? Então, assim, eu entendo, né? Eu tenho uma empresa, a gente não quer jamais perder o aluno, só que a gente precisa valer o nosso método de atuação. Exatamente. A gente, como profissional, a gente tem que fazer valer. Até para garantir a performance, né, Marcelo? Para garantir Senão o desempenho. Como que a gente vai... E tem aquela convicção do processo, né? Se eu tenho a Exatamente. convicção que esse atleta ainda não está preparado, eu não posso escalar ou selecionar esse atleta para uma competição X. Exatamente. Faz parte do projeto. Aí, né? elaborar um relatório para o pai, para o responsável entender, talvez porque ele não foi, porque ele não venceu, o que ele tem que melhorar. Então, esses feedbacks qualitativos e quantitativos, cara, é muito importante para o entendimento do pai. Sem dúvida. Entende? Então, esses feedbacks constantes, eles têm que, pelo menos a cada 3 meses, tem que ter. O senso crítico do pai é diferente, né? Ele não vai deixar de ser pai. Exato. Né? Cabe ao profissional, de repente, enquadrá-lo dentro de uma condição que aqui você participa até a página 5. Olha como esse mundo, a gente aprende muita coisa. Teve uma outra situação, eu em um jogo de futebol, aí eu tinha um pai falando lá de fora, e eu tava maluco. Aí eu não falei nada. Daí um outro pai chegou e falou para mim, Marcelo, você tem que fazer com que aquele pai entenda que a autonomia dele acaba quando começa a sua. Tá entendendo? Perfeito. Então, quando a minha autonomia como treinador, professor começa, a do pai é só pai, bicha, lá fora. Entende? Então, só que é difícil os pais entenderem e se conscientizarem Sim. de que a autonomia dele perante a modalidade é nossa. As decisões são nossas. A gente vai errar, vai acertar, mas faz parte também do nosso processo como profissional. E eu acho que engloba mais coisa, né? Do tipo, o meu filho está sendo exposto a essa situação. Ele não merece, né? É que assim, para todo pai, não para todo, Sim. não dá para generalizar. Não. Mas para a maioria dos pais, o filho é o melhor que todos. É o que eu falo do senso crítico, né? Muitas vezes... É outro. É diferente, é uma visão diferente. Aquele menino é bom. Não, ele é bom. Aquela menina, ela é... Mas olha o que meu filho faz. Mas olha o esforço que o meu filho está fazendo. Né? Então, assim, eu acho que na própria frase, na própria pergunta do Robson está isso. Conflitos inevitáveis. Tem coisa que é inevitável. Em algum momento você vai ter que ser... Ou você vai ser questionado, ou você vai questionar, tudo bem. Agora, se você consegue criar um anteparo desse com uma cartilha, por exemplo, o que pode e o que não pode, eu acho que, de repente, já afunila um pouco mais e, mesmo assim, alguns pais vão querer ultrapassar a barreira. Bom. E aí, para isso, vai se ter uma certa consequência. Né? Você vai chamar para conversar, uma, duas vezes. Aí entra o tal do conflito. Exatamente. Embora você já tenha um respaldo. Quando você começou, era assim, vai continuar sendo assim. Né? Entendeu? Não tem como a Mas gente... até no meio do processo. Ó, pessoal, a partir de agora a gente adotou aqui um novo método de trabalho e a gente precisa da compreensão de vocês para isso aqui. É isso. A gente está tendo muito problema por causa dessa interferência, por causa dessa precocidade pelo resultado, desse imediatismo e não está fazendo bem, não está tendo um desenvolvimento como era para ser. Não está fazendo bem para nenhuma das partes, Exato. né? Parte técnica,
os atletas e para os E próprios pais, que eles não responsáveis, ou responsável, que eles não estão conseguindo visualizar. Só que acho que essa ideia, né, Marcelo, que você traz, não é só da questão do próprio coordenador ter ela. Não. Você falava lá da FT10, de outras empresas, no sentido de você passar isso até para os próprios treinadores. Eles entenderem Exato. qual é a estrutura do projeto, eles Exato. entenderem como lidar com a Pra situação, eles terem essa autonomia. eles abordarem de forma certa. Exatamente. Né? Então, antes, né, Robson, a gente pensando aqui numa atuação direta com os pais, muitas vezes, ou até com as próprias atletas, muitas vezes o corpo técnico precisa de um primeiro estímulo. E captar deles, inclusive, a gente está falando aqui de gestão de pessoas, captar deles, inclusive, quais são as percepções que eles têm, os problemas que eles têm com relação a isso, para que daí você, quando for elaborar uma certa cartilha, uma certa reunião, trazer um certo profissional para poder conversar, você já tem tudo na mão do que está acontecendo hoje. Ou seja, não vai inventar nada, não vai ficar criando nada, e assim, você tem um corpo técnico que te entende da modalidade, sabe como é que é o processo de desenvolvimento, e todos estão a par do que está acontecendo. Todos os professores têm que ter essa autonomia. É isso. Não digo nem coragem, né? Porque você precisa conversar com o pai quando tem que conversar. Então, você está no teu papel como profissional, entende? Então, essa autonomia é para todos. Não, show de bola. Professor, quer complementar com mais alguma coisa? Olha, achei muito interessante as colocações que vocês trouxeram. Comecei a anotar aqui, falei, nossa, isso seria... A gente tem, né, dentro do nosso projeto, algumas coisas similares. Nós temos um código de conduta, código de ética e conduta Legal. dentro da associação. E a gente faz uma reunião inicial no começo do ano, né? E algumas coisas acabam acontecendo depois. Né? Sim. Isso. E atleta que entra depois, e daí nunca dá tempo de você pegar e passar tudo, isso é muita coisa. E daí que o conflito vem, né? Sim. E muitas vezes. É verdade. Então, a gente é uma associação ainda pequena, né? Eu tenho várias atribuições, sou coordenador de projetos, capto recurso via lei de incentivo, cuido dos treinadores, ainda dou treino num período. Então, é um pouco complicado a gente conseguir gerenciar tudo isso. Sim. Mas a gente tem que primeiro fazer a visualização de que é importante fazer. Sim, com certeza. Traçar uma meta. Um dia a gente consegue organizar a casa, né? Sim. Por isso que às vezes ali, nessa questão que você tem várias atribuições, que é interessante você puxar algum professor ali que seja mais próximo, talvez, e começar a delegar para ele também essa situação. Sim. Né? De, você vai ser responsável por isso aqui. A partir de hoje, né, os atletas que chegarem novos ali, você tem que fazer essa abordagem com os pais, conversar, explicar Perfeito. como que é a nossa situação, para que não fique sobrecarregado todas essas situações a você também, sabe? Sim, Aí sim. consegue dividir um pouquinho. Perfeito. É isso aí, professor. Esperamos aí, né, que a nossa contribuição realmente tenha despertado em você aí novas ideias, né? A gente agradece demais a sua participação, é um tema bem diferente, bem interessante a nível de gestão, de coordenação, supervisão, né? E a gente sabe, né, que quem faz esse tipo de trabalho é de liderar pessoas. Essa é a ideia, né? Você está liderando pessoas, você está construindo sonhos, né, junto com essas famílias, junto com esses pais, e ser estimulado aqui, né, pelo que a gente trouxe na mesa, a trazer tantos detalhes aí que fazem parte da formação dos teus atletas, eu acho que é muito enriquecedor para todos nós e, claro, para todas as pessoas que vão ter acesso também a esse nosso papo. Então, quero te agradecer demais aí a tua participação e, claro, nossa mesa sempre vai estar disponível para você também. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e sucesso para vocês, tá? Sem Obrigado, pessoas Robson. como vocês, a performance não melhora. É isso aí. Valeu, Robson. Obrigado. Show Tudo de de bola. bom. Obrigado pela Obrigado. participação, Robson. Um grande abraço. Valeu, Robson. Valeu, Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, mais um episódio, né? Bastante coisa diferente, bastante coisa gostosa aí pra gente poder conversar, né? A gente agradece a todos que puderam acompanhar a gente aí nas várias redes sociais, nos ajude, né? Divulgando aí o link da rede social que você está acompanhando a gente para frente, coloca aí no WhatsApp do teu clube aí, do grupo de pais e mães de atletas, de treinadores, ajuda a gente a divulgar essa ideia. Obrigado pela participação de todos, né? E aguardem que novos episódios já vem por aí. Até o próximo. Turma. Valeu. Vamos lá, um abraço.